Bom dia, gente. Estão todos me ouvindo? Tá saindo direitinho o som aí pra vocês? Ó, vocês podem estar se comunicando comigo pelo bate-papo, se vocês tiverem vergonha de falar, que é esse daí do lado que vocês escrevem, ou podem abrir o microfone para falar, tá bom? Me chamo professora Caísa Cristine, né? Vou estar com vocês na disciplina de anatomia, durante esse período, né? Quase um mês. Nós vamos estar estudando a anatomia do corpo humano. Nossa aula vai ser dividida em teórica e prática. Vai ter tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas. Teve algumas meninas, né? Era bom até estar todos aqui para poder entender e não perguntar. Porque é a dúvida de alguns, né? A gente vai estar estudando a teoria. Quando acabar a teoria, que a gente vai para a prática. Então, dependendo do. Não tem como eu dizer assim, daqui tal dia. Não, depende do desenrolado, como que vai ser o aprendizado, como que a gente vai andar durante os dias. Mas, depois que a gente terminar a teórica, a gente vai para a prática, ver algumas coisas na prática. Que umas 2 semanas e meia por aí. Nós vamos estar dividindo as aulas e trabalhos, né? Todos os dias a gente vai ter uma aula e quase sempre, tipo, por exemplo, hoje vai ter uma aula, né? Aí amanhã vocês vão fazer um estudo dirigido sobre essa aula de hoje. Então, sempre vai ter uma aula e um trabalho, quase. Sempre vai ser assim, na maioria das vezes. Sempre a gente vai ter, por exemplo, alguns temas hoje e na próxima aula será um trabalho sobre esse tema. Então, quando tiver trabalho, eu vou estar mandando no grupo e também vou estar explicando na aula aqui. Perguntaram aí, né? A senhora vai mandar as aulas no grupo gravadas? Vou sim, meu amor. Tô gravando todas as aulas e vou estar enviando no grupo para vocês assistirem. Não se preocupem. Se vocês quiserem a apostila impressa também, que é mais fácil para estudar, para vocês poderem pesquisar, fazer os trabalhos, fica mais fácil, né? Do que estar olhando no celular. Vocês podem estar buscando ela impressa lá no CTA, que eu já enviei, tá? Vocês podem estar buscando ela lá. Nossa aula, a gente vai pegar ela direto. Pode ter um intervalo, né, aqui para vocês tomarem uma água, ir ao banheiro, mas é bom que vocês sempre busquem água para vocês, se alimentem antes para a gente pegar a aula direto, para ser melhor, né, do que parar para poder ter intervalo e depois continuar. É melhor pegar ela direto, sem intervalo. O que vocês acham? Pode ser assim? Rebeca, Francisca, Neide, tá? Vocês têm alguma dúvida para perguntar? Querem fazer alguma pergunta? Que vai que a dúvida de um é a dúvida de outra. Podem perguntar aí, escrever. Aí, em cima da... Tá lendo aqui a perguntinha de uma das meninas. A senhora vai mandar ela gravar no grupo Voo. Quantos dias de prática? Deixa eu te falar. Eu vou dividir vocês em grupo, porque não pode ir todo mundo ainda, tá, gente? Por conta da pandemia. Então, não tem como ir todo mundo. Então, tipo, vai ser uma semana, mas vai ser dividido em grupos. Tipo, vai ser 1 ou 2 dias para cada grupo. Depende de como for o desenvolvimento de vocês. Até porque vai ter aula prática também. Então, eu vou tentar ver se eu consigo deixar vocês dividir o grupo de vocês, porque como tem vocês se conhecem, tem mais afinidade um com os outros, aí eu vou ver uma quantidade de pessoas e ver se vocês conseguem formar os grupos para ver se vocês fica melhor para vocês assim, tá certo? Aí eu deixo vocês mesmo formar os grupos. Mas aí eu vou estar avisando com antecedência, tá? Não se preocupem. Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Vou colocar o slide aqui
e eu quero que vocês respondam se está aparecendo para vocês. Primeiro eu vou estar explicando o que a gente vai estudar, tá? Vou estar abrindo aqui meus... Ó, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser deixar para falar no final, pode estar perguntando, tá? Não fiquem com vergonha, podem estar explicando, escrevendo aí. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês o sumário? Vou estar explicando aqui para vocês o que a gente vai estudar, né? Anatomia e fisiologia humana. Então, anatomia. Para vocês poderem ir para o estágio, para vocês poderem fazer farmacologia, vocês têm que ter anatomia. Mas por quê, professora? Porque vocês precisam conhecer o corpo humano. Como é que eu vou dar uma injeção no músculo? Como é que eu vou avaliar um paciente? Como é que eu vou escrever onde ele está sentindo dor? Se eu não sei qual o nome da parte daquele corpo. Por exemplo, assim, você vai escrever que a pessoa está com dor de barriga, mas que parte da barriga que ela está doendo? Será que é no quadrante superior, inferior? Então, para isso, vocês têm que ter anatomia, vocês têm que estudar anatomia para poder saber do que você está falando, de que parte do corpo você está falando. Então, para isso, em anatomia, a gente vai estudar todos os sistemas do corpo humano. Sistema esquelético. Primeiro, a gente vai ter uma introdução, né, do conceito de anatomia e fisiologia. A gente vai estudar toda a introdução do que é, o que estuda, como se divide o corpo humano, tudo isso. Vamos estudar o sistema esquelético, o sistema articular, das articulações, né? Os ossos também no sistema esquelético. Sistema muscular, né? Todos os músculos. Sistema tegumentar. Sistema circulatório. Sistema linfático. Sistema digestório. Sistema urinário. Reprodutor feminino. Sistema reprodutor masculino. Endócrino e sistema nervoso e sistema sensorial. Então, todos esses sistemas fazem parte do corpo humano. Cada um vai cuidar de uma parte do corpo humano. E vocês vão entender e vamos poder estudar cada um deles, certo? Então, vamos lá. Vamos para anatomia, para a introdução. Anatomia humana. Anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia. Ela estuda as grandes estruturas dos sistemas do corpo. Então, né, como eu pude falar para vocês, né, a anatomia humana, ela vai estudar todo o corpo humano, todas as partes do seu corpo, todos os sistemas, os ossos, músculos. Então, tudo que faz parte do nosso corpo, todas as partes do nosso corpo, cabeça, pernas, tronco, tudo a gente vai ver em anatomia. O corpo humano, como todos os animais, consiste de sistemas que são formados por órgãos, que são constituídos de tecidos, que por sua vez são formados de célula. Então, o nosso corpo ele é dividido em vários sistemas, né? Que nem a gente estava vendo lá no início, né? Sistema linfático, sistema nervoso, sistema urinário. Cada sistema desse, ele vai ter órgãos. Que são os órgãos? São as partes dentro do corpo, por exemplo, uma bexiga, um rim. Então, esses órgãos são formados por células. Então, uma coisa leva a outra. Se eu tenho um sistema nervoso, o sistema nervoso faz parte da onde? Da cabeça. Cabeça é uma parte da anatomia do
corpo. Dentro da nossa cabeça vai ter órgãos, vai ter o cérebro lá dentro. O cérebro é formado por quê? Por células. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, tudo isso vai fazer parte do quê? Do corpo humano. Anatomia. Alguém sabe de onde vem essa palavra, o que significa? Então, a gente vai poder estar visualizando e vendo o que significa e de onde vem essa palavra. Ana significa em partes, ou seja, a anatomia ela é dividida em partes. A gente vai estudar uma parte do corpo humano, outra parte do outro sistema. Então, ela é dividida em partes. Tomia significa cortar. Então, anatomia em partes, cortar significa isso. Por quê? Porque você vai estudar todas as partes do corpo humano e nós vamos dividir essas partes. É como se você cortasse ao meio o corpo humano. Então, uma parte você vai estudar e a outra parte você vai estudar outra coisa. Como se eu dividisse o tronco no meio. Vamos fazer um trabalho, por exemplo. Aí as meninas ficam com a parte superior e os meninos com a parte inferior. Então, tem como dividir na anatomia como se vai estudar aquele sistema. No português significa dissecção, né? Como se fosse cortar, dividir. É a ciência que estuda a organização e estrutura do corpo humano. Então, em anatomia, gente, vocês vão estudar como que se divide o corpo humano, como que se estuda, por exemplo, como que eu vou dividir um esqueletozinho lá, as partes, tudo direitinho, desenhar, como se faz. Então, tudo isso aí vai da criatividade, né? Como que é mais fácil para mim aprender um sistema, como que fica mais fácil para mim aprender esses órgãos, esses ossos. Então, é toda uma estrutura de organização. Como que você vai dividir, né, o corpo humano para você poder estudar. Ramos da anatomia, né? Quais são os ramos que são divididos? Citologia, que é o estudo das células, né? Que vou estudar as células. Histologia, que é o estudo dos tecidos. Embriologia, estudo do desenvolvimento do indivíduo, né? Como que se vai desenvolver aquela parte do corpo. Anatomia radiológica, estudo dos órgãos por meio do raio-x. O que é isso, professora? Como é que eu vou ver uma anatomia radiológica? Quando você cai, tem um acidente de moto, você faz um raio-x. Não dá de ver lá, né, a parte dos seus ossos, onde foi quebrado, onde que tem uma fratura, onde que tem uma contenção. Com isso, dá de ver a anatomia através de radiológica. O que seria isso, né? Através de raio-x. Então, tem como ver através do raio-x as partes do seu corpo. Conceito de variação anatômica é normal. Como é que é isso, né? Uma vez a anatomia utiliza como material o estudo do corpo humano, torna-se necessário fazer alguns comentários. A simples observação de um grupamento humano evidencia de imediato diferenças morfológicas entre elementos que compõem o grupo. Estas diferenças morfológicas são denominadas variações anatômicas e podem se apresentar externamente em qualquer um dos sistemas do organismo, sem que isso traga prejuízo funcional para o indivíduo. Então, a nossa anatomia do nosso corpo, né, ela tem diferenças morfológicas, são variações anatômicas. O que é isso? Nós podemos dividir o corpo, né, em partes. Aqui nós podemos ver a diferença do corpo humano de um para outro. Por exemplo, aqui tem uma pessoa mais baixa, talvez os ossos dela sejam mais curtos, outro mais magros, outros mais cheinhos. Vai ter diferença? Sim, porque alguns ossos são os mais longos, outros vão ser os menores,
outros vão ter mais tecido epitelial, outros vão ter mais tecido adiposo. Então, vai diferenciar de um para o outro. Existem pessoas que nascem com algumas anomalias, monstruosidade, ou seja, algumas doenças. Então, elas podem ser alteradas morfologicamente. Então, a anatomia dessa criança aqui, quando ela crescer, não vai ser a mesma de um adulto sem doença nenhuma. Por quê? Porque ela vai nascer com alguma anomalia. Não sei se vocês já viram aquelas crianças que nascem com microcefalia, cabeça bem pequenininha, ou macrocefalia, cabeça maior, ou alguma monstruosidade. Por exemplo, esse nasceu com a cabeça achatada, sem uma parte do cérebro. Então, tudo isso é um tipo de anomalia que vai alterar na anatomia da criança, na anatomia do corpo humano. Então, quando ele crescer, vai dar uma diferença de um para os outros. Então, tem que prestar atenção nisso também. Fatores gerais de variação, né? As variações anatômicas ditas individuais devem acrescentar aquelas decorrentes da idade, sexo, raça, do tipo constitucional e da evolução. Então, como que as fases do nosso corpo, né? Como que se divide as fases? Primeira, fase intrauterina. O que é essa fase intrauterina? É quando você está lá dentro da barriga da sua mãe, que tem o ovo, né? Que é nos 15 primeiros dias depois que faz a relação sexual, que vai ter o ovozinho lá, né? Depois vai ter o embriãozinho, né? Que vai se formar, né? Quando já está dentro da barriga da mãe. Até o segundo mês, esse embrião vai estar todo formado. E o feto, até 9 meses de gravidez, vai estar se formando o fetozinho. Fase extrauterina, né? Quando já sai da barriga da mãe. Vai ter o recém-nascido, né? Até 1 mês após o nascimento vai estar na fase extrauterina, né? Que vai nascer. A fase infante até o segundo ano de idade. Menino ou menina, por exemplo, como se vai se definir, né? Como que ele vai se conhecer, se autoconhecer, se autotitular. Até 10 anos de idade. Aí a puberdade, né? Vai vir logo depois, entre os 12 e 14 anos. Isso aqui vocês vão estudar também saúde da criança. A puberdade, né? Que vai dos 12 aos 14 anos. Até os 21 anos vai ser jovem. E adulto até os 60. Depois dos 60 já é considerado idoso. Então, essas fases aqui, vocês têm que saber, né? As fases extrauterinas, né? As fases do corpo humano. Como que ele vai se dividir, como que ele vai se classificar. Então, na fase da puberdade, por exemplo, entre 12 e 14 anos, é quando o corpo vai começar a mudar. Então, por isso que vocês precisam saber a idade. Quando a anatomia do corpo vai começar a mudar. Como assim, professora? Vai nascer os pelos pubianos, a voz do menino vai engrossar, vai diferenciar. Então, tudo isso vai mudar também nas diferenças do corpo humano. Então, vocês lembrem, né? Primeiro vai ser o quê? Recém-nascido. Depois ele vai se titular como menino ou menina. Como assim? Eles já vão ter noção do que querem usar, do que querem se vestir, se vai se vestir qual a cor. Então, eles já têm noção de estar escolhendo, né? Depois disso, vai vir a puberdade, né? Que já vai ter a criação dos pelos pubianos. Depois vai vir a juventude. Depois a fase adulta até a fase da velhice. Nomenclatura anatômica. O que é nomenclatura? Quais são os nomes anatômicos? Como que eles são abreviados? Quais são os termos técnicos? Como toda ciência, a anatomia tem sua linguagem própria, ao conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo ou suas partes. Dá-se o nome de nomenclatura anatômica. Então, são nomes, né, que são dados para partes da anatomia. Foram abolidos, né, alguns nomes para designar algumas coisas.
Então, como é que nós vamos saber isso, né? Abreviaturas para termos gerais de anatomia. Então, são abreviaturas que nós podemos estar utilizando quando nós formos falar de alguma parte do corpo, quando a gente for fazer uma anotação de enfermagem. Então, tudo isso, quando a gente for fazer uma prova, vocês podem estar abreviando. Artéria é um Azinho pequeno. Glândula, GL. Ligamentos, LIGG, ponto. Músculo pode pôr só um Mzinho. Nervo, um N. Ramo, um R. Veia, o Vzinho, né? As artérias, 2A. Ligamento, ligamentos é com... vocês podem ver a diferença, gente. Ligamentos são mais de um ligamento, são 2G. Apenas um ligamento só vai ser um Gzinho, lig, abreviado. Músculos, 2M, né? Se fosse um músculo, professora, como que seria? Um M. Então, quando é mais de um, são 2. Nervos, a mesma coisa. Um nervo, um N, 2 nervos, 2 Ns, porque é mais de 1. Ramos, 2 Rs e veia, 2V. Ou seja, gente, essa parte aqui é a mesma dessa. A diferença é que significa a quantidade. Se é uma artéria, se é 2 artérias, se é um nervo, se é 2 nervos. Então, isso vai diferenciar para poder estar escrevendo. Divisão do corpo humano. O corpo humano, gente, isso aqui é bem importante para vocês poderem entender. Ele vai se dividir em cabeça, cabecinha, né? O corpo humano. Pescoço. Tronco, que é a parte do tronco aqui, ó, da barriga, aqui, ó, o tronco aqui, essa parte aqui. Membros. Membros superiores, que são de cima, e membros inferiores, que são de baixo. Então, vocês sempre vão lembrar, membros superiores são os de cima. Os braços. Membros superiores são os de baixo. Só um minuto que sumiu aqui. Então, membros superiores estão de baixo. Por exemplo, você vai fazer uma anotação de enfermagem e o acesso está lá no braço direito. Então, você vai pôr acesso venoso periférico no membro superior direito. Então, ele está aportando acesso naquele membro. Então, por isso a importância de saber o que é membro inferior ou superior. Eu estou com a dor, Gabriela. Estou com a dor na perna direita. Então, o paciente refere a algia no membro inferior direito, porque inferior é a parte de baixo. Então, vocês têm que saberem isso. Então, tem os troncos, né, e os membros superiores e inferiores. A cabeça, ela vai corresponder à extremidade superior do corpo. Entendo que unida do tronco por uma porção estreitada do pescoço, ou seja, o tronco vai se dividir da cabeça pela parte do pescoço. Então, nós vamos dividir, né? A cabeça, o tronco e o pescoço. O tronco vai compreender o que, gente? O tórax e o abdômen. Então, quando falar de tronco, o que tem no tronco, gente? Tórax e o abdômen. Então, vai ter aqui o tórax, essa parte de cima aqui, e o abdômen já embaixo, né? Dos membros, 2 são superiores e 2 são inferiores. Cada um apresenta uma raiz pela qual está ligada ao tronco uma parte livre. Então, que nem eu expliquei para vocês, né? Tem os membros superiores, né? Aqui em cima. Os braços, ó, aqui, ó, os membros superiores e os membros inferiores, as pernas. Então, eles estão ligados ao quê, gente? Ao tronco, né? Pode ver que eles estão interligados com o tronco. O braço está o quê? Encaixado no tronco e as pernas também. Na transição entre o braço e o antebraço, há o cotovelo. Entre o antebraço, a mão, o punho. Entre a coxa, a perna, o joelho. Entre a perna, o pé e o tornozelo. Então, vocês estão vendo que cada parte do corpo humano é ligada à outra, né? Então, isso vocês têm que entender. Um órgão precisa do outro. Por exemplo,
A mão precisa do braço, né? Sem a mão, o braço não funciona. Então, uma parte é interligada com a outra. Então, vamos ver como se divide o corpo humano. A menina fez uma pergunta aí. Então, como é que é? Deixa eu ver aqui a pergunta dela. Vocês podem estar perguntando, tá? A gente falando. Neide, então o estômago é superior? Sim, na parte superior, porque tá na parte de cima. Muito bem, estão entendendo? Gente, vocês podem estar perguntando, tá? Se eu falar rápido demais, vocês podem estar perguntando, tirando dúvida. Depois, no final, a gente vai... Quando acabar essa, a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui para ver se vocês fixaram direitinho, porque a anatomia é muita coisa, entendeu? É muito sistema. Então, por isso que eu quero sempre passar um exercício. Tipo, amanhã a gente não vai entrar na plataforma, a gente vai fazer um exercício para poder estar fixando melhor. E também, cada aula, quando a gente entrar aqui na plataforma, nós vamos debater no final, para poder lembrar o que a gente aprendeu. Então, vamos continuar. Muito bem, Neide. A Neide tá prestando atenção aí. Os outros também têm que prestar atenção. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Esse mapinha aqui, gente, é bom depois vocês até anotarem, escreverem. Eu vou até pedir para vocês escreverem depois para vocês poderem ver como se divide. Vai ter um exercício também que vai pedir ele. O corpo humano, né? Isso aqui tá todo o corpo humano, né? Eu botei aqui a palavra corpo humano. Então, vamos lá. A cabeça. A cabeça vai fazer parte do quê? O crânio e a face. O crânio, a cabeça, a face, a parte da frente. E o pescoço tá sozinho, né? Aqui. Depois do pescoço vem o tronco. O que que tem o tronco? O tórax e o abdômen. Já vem para os membros, né? Superior e inferior. Os membros. Ai, eu mexo aqui. Aí. Os membros superiores são o quê? Os braços, né? A parte de cima, parte do tronco. E os membros inferiores, as partes das pernas, parte de baixo. Então, aqui que nem as meninas falaram, né? Membro superior, vai o ombro, vai os braços, vai o antebraço, vai a mão. Superior, inferior, vai o quadril, vai a coxa, vai as pernas e vai os pés. Então, essa parte é do superior e a outra parte do inferior. Então, sempre para vocês lembrarem e saberem a diferença, só é saber lembrar o que está em cima. Se tiver em cima, é parte superior. E se tiver embaixo, é parte inferior. Então, saber a diferença. Posição anatômica, a posição anatômica do corpo humano. Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, optou-se por uma posição padrão, denominada posição de descrição anatômica. O corpo está numa postura ereta, em pé, ou seja, esses homens aí, ó, o homem e a mulher estão em pé, né? Posição ortostática ou bipede, que é a posição que ele está em pé. Com os membros inferiores estendidos para baixo, né? Pode ver aí. Voltada para frente, as palmas das mãos, ó, então eles estão em pé, com as palmas da mão virada para frente. A cabeça e os pés também estão apontados para frente e o olhar para o horizonte. Então podem ver que esse homem e essa mulher aí estão o quê? Em pé, né? Com as mãos viradas e o olhar fixo para o horizonte, fixo reto. Então a gente vai entender como se divide esses planos, né? A delimitação dos planos da anatomia. Plano ventral, dorsal, lateral, cranial, podálico superior ou inferior. Cada plano desse, gente, é uma posição que o paciente vai ficar. A posição que ele vai estar. Se ele vai estar em pé, se ele vai estar deitado, se ele vai estar de lado, se ele vai estar com a perna para cima.
se ele vai estar com as pernas para baixo. Então, cada posição dessa é uma delimitação que vocês precisam saber qual que é. Plano mediano, tem um plano mediano, né? Também vai se dividir em planos. Planos medianos, né? Vai dividir o corpo humano de metade direita para a esquerda. O que é isso? Plano mediano vai se dividir ao meio. Mediano vem de meio, então vai dividir o corpo humano no meio, como se partisse ele no meio. Lembra que eu falei para vocês que dava de dividir em duas partes? Frontal, quando ele está de frente, vai dividir o corpo humano entre parte anterior e posterior. Anterior a da frente, posterior a de trás. Plano transverso, né? Vai dividir o corpo em superior e inferior, né? Vai dividir ele também praticamente ao meio. Então, vamos ver aqui. Frontal. Vou começar aqui. Frontal vai estar de frente. Tem a frontal inferior, exterior, superior. Essa parte aqui frontal vai estar à frente e atrás vai estar as costas. Então, essa é a parte frontal, de frente. Quando eu perguntar em parte frontal, gente, vocês vão lembrar F é de quê? De frente. Então, quando o paciente está frontal, ele está de frente. Mediano vai ser dividido ao meio, aqui, ó, para você poder estudar a anatomia do corpo humano, na parte mediana. Então, tá aqui, ó, ao meio. Essa é a parte anterior e essa é a parte posterior. Então, tá aqui, ó, pode ver que tá escrito aqui, ó, tórax, o abdômen, os membros inferiores e os membros superiores. Transverso, né, vai dividir ao meio também. Só que vai dividir ao meio, transverso, a parte do tórax vai ficar para cima e a parte dos membros inferiores para baixo. Qual a diferença do transverso para o mediano? O mediano vai se dividir ao meio em partes iguais, ó. Tu viu que ficou a parte da uma perna e um braço? Já o transverso não, é ao meio, não vai se dividir as mesmas partes. Depois disso vem os decúbitos, que vocês vão precisar também para poder fazer a anotação nos estágios. Como que esse paciente está? Paciente evolui estável, no leito, em decúbito dorsal, em repouso. Então, decúbito dorsal é o que a gente mais usa, que é quando você está deitado normal. Quando você está deitado aí, por exemplo, se você estiver deitado para dormir, você dorme em decúbito dorsal. Então, essas partes aqui vocês têm que saberem, aprenderem. Os decúbitos principalmente. Decúbito dorsal. Decúbito ventral, que é quando tá de barriga para baixo, né? Tem gente que dorme de barriga para baixo. Então, é decúbito ventral. Posição de litotomia, que é as pernas para cima. Não sei se alguém já ficou para as pernas para cima alguma vez. Quando tá com alguma dor, ou até mesmo dá de usar essas pernas para cima quando você desmaia, que tem essa técnica que volta o sangue mais rápido, oxigena o cérebro e a pessoa retorna. Então, essa é a posição de litotomia. Decúbito lateral, que é de lado. Gente, essa parte do decúbito lateral vai ser dividida em duas, esquerdo ou direito. Se ele tá virado de lado para o lado esquerdo, vai ser decúbito lateral esquerdo. Se ele tá virado para o lado direito, vai ser decúbito lateral direito. Por exemplo, Francisca está no leito, repousando no leito, em decúbito lateral direito. Então, isso é uma parte que ele está de lado. Então, se ela estiver para o lado esquerdo, vai ser o quê? Decúbito lateral esquerdo. Paciente se encontra em decúbito lateral esquerdo. Posição de Trailemburg. O que é isso? Quando está com as pernas para cima e a cabeça para baixo. Então, essa é a posição de Trailemburg. Então, vamos lá. Decúbito dorsal deitado, ventral. Vocês entenderam essa ventral, né, gente? Não sei se está dando de ver direitinho na imagem.
Mas é quando vocês dormem de cabeça de barriga para baixo. Tem gente que só dorme assim, né? Eu não consigo, fico logo com falta de ar. E é bom, sabia? É a mesma coisa que tá o paciente pronado, em prona, decúbito ventral. O pulmão abre até melhor e a respiração fica até melhor do paciente. Posição de litotomia, né? Com as pernas para cima. Decúbito lateral, né? Que pode ser dividido em esquerdo e direito. E posição de Trailamburg, que é as pernas para cima. Agora que são elas, vamos lá. Lembra a parte superior, gente? A gente viu a parte de fora, né? Agora a gente vai ver como, com a imagenzinha do que tem dentro e como se divide. Quadrante superior direito, nós vamos dividir, ó, vamos fazer um X, uma cruz. Fez uma cruz na sua barriga aí. Quadrante superior direito. Quadrante inferior superior esquerdo. Quadrante inferior direito. Quadrante inferior esquerdo. Então, por quê? Para não confundir vocês e explicar melhor. Até a parte do umbigo aí, ó, vocês estão vendo o umbigo aqui, não dá de ver, mas olha para o corpo de vocês, como se vocês estivessem olhando para o corpo de vocês. Faz de conta que o umbigo tá aqui. Do umbigo para cima vai ser a parte superior. E do umbigo para baixo vai ser a parte inferior. Porque aqui, ó, tá aqui a perna de vocês, né? A perna tá bem aqui, ó. Então, essa parte aqui já vai ser inferior. Então, vamos dividir em 2 quadrantes superiores e 2 quadrantes inferior. Então, vamos lá. Quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior... Superior, desculpa. Superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Pessoa tá com a dor... Tô com a dor no estômago. O estômago vai estar na parte superior ou inferior, gente? Vamos ver se vocês sabem. Pode escrever no bate-papo. Está com a dor no estômago. Vai estar no quadrante superior ou inferior, o estômago. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem respondeu. Neide e Lucas, superior. Muito bem, gente. Está na parte superior. Superior esquerdo. Então, vamos voltar lá. Então, tá. O estômago tá aqui em cima, gente. Então, vai ser no superior, tá? Agora, se ela tá com dor no pé da barriga, embaixo o ventre. Ah, a paciente refere dor, por exemplo, tá doendo lá embaixo da barriga. Tá grávido, tem uma dor, o pessoal diz assim, pé da barriga. Isso nem existe, mas embaixo o ventre é a palavra certa. Ela vai estar na parte inferior. Então, quando vocês forem lá fazer a anotação, paciente refere dor no quadrante inferior. Então, vocês têm que saber isso aí também, para estar falando, escrevendo. Aí vamos ver aqui as regiões. A gente viu os quadrantes, né, para poder entender quando é superior e quando é inferior. Agora a gente vai ver aqui as regiões. Região hipocondríaca. Região epigástrica, que é a parte do estômago. Região hipocondríaca esquerda. Região umbilical, né, que é no meio. Lembra que eu mandei vocês imaginarem no meio aí como se tivesse um umbigo de vocês? Aí, região lateral direita e esquerda, né, que é a lateral, né, da nossa barriga. Região inguinal direita e região inguinal esquerda. E região púbica ou região hipogástrica. Então, essas são as regiões que são divididas no nosso corpo. Então, são divididas em quadrantes e em regiões. Descrição da posição anatômica.
Em pé, com a face para frente, olhar direito, né? Essa parte aí tá em pé, né? Com a face para frente. Então, esse homenzinho aí, vocês podem ver o quê? Que ele está em pé com a face para frente, né? Membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidas para frente. Então, aí vocês já podem descrever que são os membros inferiores que estão juntinhos. Membros superiores estendidos, né? Com as palmas da mão voltadas para frente. Então, aqui eu quero que vocês entendam, né? Que já tem, ó, os membros inferiores. Esses são os membros superiores. E essa parte aqui é a parte da face, onde tem a cabeça. Então, tem essas três fases. Então, vamos imaginar que esse paciente está colocado dentro de uma caixinha, dentro de uma caixa. Vocês estão visualizando aí, né? Desse jeito que está visualizado, vocês conseguem ver os membros superiores e inferiores ainda? Todo mundo consegue ver, né? Ainda. Estão vendo aí os membros superiores, inferiores, a cabeça. Tá dando de ver, gente? Então, vamos lá. Cranial superior, né? A cabeça faz parte do quê? Da parte superior. O que eu quero que vocês entendam, meus amores, o que é parte superior e inferior? Se vocês souberem, vocês vão embora, vão saber tudo. Então, o crânio tá na parte superior, né? Que é a mesma parte da cabeça ou face, a mesma coisa. Dorsal posterior, né? Porque aqui, ó, tá mostrando o quê? Ele de lado. Então, essa parte aqui vai ser posterior. Lateral, esquerdo ou direito, porque ele tá de lado aqui. Lembra que eu falei para vocês da posição de dormir, que podia ser lateral esquerda ou direita? Então, aí ele tá de lado, né? Não sei se vocês estão vendo, mas aí esse paciente tá de lado. Inferior, né? Aí, os partes dos pés. E aqui ele pode ter ventral ou anterior. Por que ventral? Porque ele podia estar com a barriga para baixo, deitada. Então, a idade é a gente imaginar o que nessa imagem? Dá de visualizar as partes superiores, dá de visualizar as partes posteriores, dá de visualizar ele de decúbito lateral direito, dá de visualizar ele de decúbito ventral, que é como se ele tivesse deitado essa parte. Então, dá de visualizar tudo isso. Grupos regionais. Os grupos de anatomia geralmente dividem o corpo nos seguintes grupos: cabeça e pescoço, que vai incluir tudo que está acima, né, da cabeça e do pescoço. Membro superior, o que vai incluir no membro superior? Mão, antebraço, braço, ombro, axila, região peitoral e região escapular, que é da escápula, as costas. Então, é isso aqui que eu quero que vocês aprendam. O que é superior e inferior e o que faz parte do superior e inferior. Então, a parte do superior, o que vai fazer parte, gente? Mão, antebraço, braço, ombro, axila, região peitoral e escapular. Certo? E a cabeça também vai fazer parte da parte superior. Inferior. Aí o tórax, gente, também vai fazer parte da superior, tá? Que é a região do peito e a abertura torácica. Costas, coluna vertebral e seus componentes, né? As vértebras e os discos também vai fazer parte da região superior. A pelve e o períneo também. Ou seja, essas partes aqui, tudo faz parte da superior. A gente vai ver essas partes tudinho no esqueletinho também, tá, gente? Tanto aqui quanto lá na aula do laboratório. Membro inferior, parte de baixo. Geralmente é tudo que está embaixo do ligamento inguinal, incluindo a coxa, articulação, quadril, perna, pé. Tudo isso faz parte do inferior. Então vamos lá, lembrando: superior, cabeça, pescoço, axila, braço,
antebraço, mão, ombro, axila, tórax. Já o superior vai fazer o quê? Já o inferior vai fazer o quê? Coxa, as pernas, o quadril, os pés. Então tem bem menos, né? A parte superior e inferior. Então a gente vai ver qual que tem mais membros. Aí a gente vai entrar aqui um resumozinho dos sistemas do corpo humano que a gente vai estudar. Quais são os sistemas do corpo humano? Sistema circulatório. O que nós vamos ver no sistema circulatório? Palavra circulatório já vem de quê? De circulação. Vamos ver a circulação do sangue, circulação como que vai para o coração, circulação dos vasos sanguíneos, porque nós vamos estar estudando a parte circulatória. Sistema digestivo, já fala de quê? Digestivo, do estômago. Então, como que você está se alimentando, pela boca, o estômago, o intestino. Sistema endócrino, comunicação interna do corpo através dos hormônios. Então, a parte endócrina vai cuidar dos hormônios de vocês. Sistema imunológico, defesa do corpo contra os agentes patogênicos. O que é isso? Todo mundo tem um sistema imunológico. Eu tenho um, você tem outro. Tem gente que tem o sistema imunológico melhor. Tem gente que é difícil pegar uma gripe. Tem gente que é difícil adoecer. Tem gente que já pegou um sereno da noite e já está gripado, porque não tem muita defesa imunológica. Então, cada organismo é diferente do outro, gente. O nosso sistema imunológico é diferente um do outro. Por exemplo, eu tô com uma enxaqueca forte. Aí a Clívia tomou dipirona dela e passou. Ela mandou eu tomar. E não passou minha enxaqueca. Porque o meu sistema imunológico, a minha defesa é diferente da Clívia, da Joelma, da Kimberly, da Neide, da Francisca. Cada uma de vocês vai ter uma defesa diferente. O que é bom para mim não é bom para vocês. Então, vocês têm que aprenderem a isso. Ah, fulana, eu tomei um remédio tal e é bom. Não, pode ser bom para vocês, gente. Cada um tem um organismo diferente. A mesma coisa, isso faz parte do sistema imunológico, das defesas. Em relação ao coronavírus, né, que tá aí, nosso sistema imunológico. Tem um monte de gente que pegou e não sentiu nada. Por quê? Porque a defesa do corpo é mais forte. Tem gente que sentiu, até chegou a morrer. Então, cada um vai ter um sistema diferente de agir. Sistema tegumentar, né? A gente vai estudar sobre as peles, cabelos e unhas. Tem pessoas também que tem um tegumentar meio fraco, né? Tem gente que as unhas são fracas, que não cresce, ou se crescer cai, os cabelos não crescem. Então, tudo isso aí é o sistema tegumentar. Sistema linfático. Estruturas envolvidas na transferência da linfa, né? Entre os tecidos e o fluxo sanguíneo. Sistema muscular, né? Vai fazer parte do movimento do corpo, né? Que são os músculos. Todos os músculos, né? Que a gente vai poder aprender. Quais são os músculos que tem. Por exemplo, assim, eu vou falar para a menina, aplica uma injeção lá no deltoide. Ela vai ter que saber onde que é o deltoide, onde que é o músculo tal. Então, ela vai ter que saber aplicar onde que vai ser. Então, tudo isso tem que saber do sistema muscular. Sistema reprodutor. Sistema reprodutor, gente, é dividido em dois. Tanto sistema reprodutor feminino quanto masculino. Então, a gente vai estudar cada um deles, né? Como que forma o masculino, como que forma o feminino, como que forma cada um deles, que partes tem. Então, vamos lá. Sistema respiratório, a gente vai ver da respiração, quem é cura da respiração, né? Os órgãos que são utilizados para a expiração. Pulmão, né?
Vai ver o sistema ósseo, vamos conhecer todos os ossos, são todos. A gente vai ver quantos ossos tem, quais são os ossos, né? Os principais, né? A gente vai estar conhecendo para vocês aprenderem. Sistema excretor, né? Os rins, dá para que fazem a produção e excreção da urina. Então a gente vai conhecer todos os sistemas, que é um esquelético, muscular, sistema nervoso, central, sistema urinário. Então tudo isso aqui são os sistemas. A gente vai conhecer também os tecidos, né, gente? Os tecidos humanos são tecidos epitelial e conjuntivo. Isso aqui vocês precisam saber, né? O epitelial é a primeira camada da parte do corpo. O nosso corpo, ele é dividido a nossa pele é dividida em 3 camadas: tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, nós vamos lá. Qual a parte tecido epitelial? A primeira camada da pele. Tecido conjuntivo, segunda camada da pele. Então, vai ver já o muscular e o nervoso. O tecido epitelial é o tecido de revestimento que forma membranas e recobre toda a superfície corpórea, ou seja, a cavidade de mucosas. Se você olhar aí para o seu corpo e você vai pegar aí, ó, no seu braço, essa primeira camada da pele aí é o tecido epitelial. Funções: proteção contra ações mecânicas. Então, ela vai proteger o seu corpo, né? Sobre infecções, sobre contaminação. Tecido conjuntivo é conhecido também como tecido conectivo. Tem a função de sustentação e preenchimento da defesa e nutrição do corpo. Suas fibras podem ser de 3 tipos: fibras colágenas, elástinas e reticulares. O tecido conjuntivo se divide-se em tecido frouxo, né, que forma a estrutura dos órgãos, como pele, mucosa e glândulas. Tecido conjuntivo fibroso, que ele é denso, né? É a grande flexibilidade, tendões dos músculos e cápsulas envoltórias de órgãos. Tecido adiposo, que é formado por células adiposas preenchendo todos os espaços vazios. Funciona como uma reserva alimentar, como sustentação para órgãos, proteção contra o frio e ações mecânicas. Então, esse tecido conjuntivo, gente, é a terceira camada, é como se protegesse contra o frio. Por exemplo, pessoas que são mais magras têm pouco tecido conjuntivo. Pessoas mais cheinhas têm mais. Então, é uma camada protetora. Por exemplo, quando a gente tiver um frio, então é o tecido conjuntivo que vai nos ajudar contra o frio, que vai nos proteger. Tem o tecido cartilaginoso, né, que é formado por substâncias que promovem a sustentação do corpo com resistência elástica e pressão. E tecido ósseo, que constitui todos os ossos do corpo. Então, o tecido ósseo é o quê? Os tecidos que constituem os ossos, vai proteger os ossos do corpo. Tecido hematopoético, responsável pela produção dos elementos do sangue. Então, vai cuidar do sangue, da produção do sangue. Tecido muscular, que são dos músculos, né, gente? Então, o que são os tecidos muscular? É formado por células alongadas, conhecidas como fibras musculares, são responsáveis pela contração e relaxamento corporal. A musculatura é responsável pelos movimentos do organismo. Divide-se em 3 tecidos: tecido muscular liso, que forma a pele dos órgãos; tecido muscular esquelético, né, que é a musculatura superficial do corpo; e tecido muscular cardíaco, que forma do músculo do coração. Então, são esses 3 tipos de tecido muscular, né? Então, cada um vai ter sua função e vai se dividir de alguma forma. Tecido nervoso é um dos tecidos mais especializados do organismo.
e forma o sistema nervoso. É sensível a diferentes tipos de estímulos, dentro e fora do organismo, sendo capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e eficiente do corpo. Então, esse tecido aqui, ó, ele vai formar todo o sistema. A gente tá vendo aqui um resuminho de cada tecido, gente. Aí depois a gente vai ver mais aprofundado. Divisão do corpo humano. Como é que é dividido o nosso corpo, gente? Cabeça, tronco e os membros, né? A cabeça vai se dividir em quê? Face e crânio. Aí vai vir um pescoço, né? O tórax, o abdômen. Aí vai ter os membros superiores e inferiores, né? O membro superior é dividido em ombro, braço, antebraço, mão. O membro inferior é dividido em quadril, coxa, perna e pé. Isso aqui a gente viu, né? E a variação anatômica a gente já viu, né? Como é que se divide, né? E também pode se dividir em sexo, idade, raça e evolução. As posições anatômicas, né? A gente viu, né? A gente vai ver daqui a pouco, vou perguntar. E os planos anatômicos do corpo. Como pode se cortar e como que pode se dividir. Plano sagital, né? Que vai cortar o paciente, ó, em anatomia ao meio, como a gente viu, né? Que vai ficar em partes iguais. Plano frontal, que vai cortar o corpo lateralmente de direita para esquerda. Plano transversal, que vai cortar o corpo, né? Parte inferior e posterior, que é no meio. O nosso sistema esquelético, gente, como é que é formado? São formados por 206 ossos. Lembrem esse valor. Nós temos 206 ossos no nosso corpo humano. Formado por cartilagens, articulações, tem as funções de sustentação do organismo, proteção dos órgãos nobres, coração e pulmão, formação dos sistemas de alavancas, armazenamento de minerais cálcios, né? Produção de células sanguíneas. Vai se dividir em esqueleto axial, né? Que é a cabeça, pescoço e tronco. Apendicular, que são os membros, são unidos por meio das cinturas. Os ossos, eles são esbranquiçados, né? Muito duros. Os ossos são duros, gente. E eles são bem branquinhos, né? São esbranquiçados. Tem pessoas que com o tempo vão envelhecendo. Tem uma doença também chamada osteoporose, que os ossos vão ficando fracos e vão se quebrando. Então, por meio das articulações, né? Vai constituir o esqueleto. Então, tem um tecido vivo, né? Os ossos. E eles participam de um processo, né? Produzindo o osso novo e o degradamento do velho. Ou seja, com o passar dos anos, os nossos ossos vão desgastando. E se não tiver cuidado, eles podem se quebrar, se romper. Outra coisa, os ossos, quando são do tipo de uma criança recém-nascida, são mais sensíveis que o de um adulto. É tanto que você tem que pegar uma criança, um recém-nascido, de uma forma correta. Senão pode acabar quebrando os ossinhos dele. É que nem massagem cardíaca, quando a pessoa para e você vai reanimar, fazer massagem. Se você não souber fazer massagem direito, você acaba quebrando as costelas do paciente. Então tem que saber tudo isso. Os ossos são formados por substâncias responsáveis, né? Por sua firmeza, colágeno. Porque tem muita gente que toma colágeno depois de idoso para poder cuidar dos ossos, né? Porque eles são formados de colágeno, então às vezes falta, às vezes os ossos estão fracos. Então é bom você tomar para poder fortalecer. Substância orgânica e orgânica, né? Que constitui uma rede de espaço celular. E uma proteína que lhes concede elasticidade. Então, tem uma proteína também, né? Flexibilidade e resistência. Então, quando você dobra sua perna, quando você dobra seu braço, tem que ter resistência, né? Quando você dobra para pegar um peso, então tem que ter elasticidade. Então, tudo isso é devido a uma proteína. Vocês devem ter essa substância, devem estar cientes que os ossos precisam de colágenos, proteínas, tudo isso para ficar firmes e fortes. E ter uma flexibilidade e sensibilidade melhor.
Na falta disso, o osso se torna quebradiço, ou seja, quando você tem pouco colágeno no seu corpo, pouca proteína, os ossos ficam o quê? Quebradiço. Quebra mais rápido, você fica fraca, você adoece mais rápido. Então, tudo isso são fatores que contribuem. Sais minerais são as substâncias inorgânicas responsáveis pela rigidez característica dos ossos, destacando né, os sais de cálcio e de fósforo. Os sais ligames e os colágenos tornando o osso rígidos. Então, sais minerais, colágeno, proteínas, tudo isso vai ajudar para que vocês tenham ossos mais firmes. As camadas do tecido ósseo são periósteo, que é um tecido conjuntivo, né, que reveste a superfície externa do osso, exceto nas articulações, formando uma membrana dura e resistente. Protege o osso e serve como um ponto de fixações para os músculos e contém vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos penetram no interior do osso, né, ao contrário dos nervos, que acompanham os vasos sanguíneos, mas permanecem no periósteo. Então, esse é o tecido conjuntivo, né, que vai se revestir protegendo o osso. Tecido compacto. Células são bem unidas, né, proporcionando certa rigidez, localizadas na camada superficial do osso e promove uma proteção, suporte e resiste às forças produzidas pelo peso e movimento. Nos ossos longos encontra-se na diáfise. Ou seja, esses tecidos compactos, né, eles vão estar promovendo proteção. Proteção do quê? Dos ossos para não se quebrar. Tecido esponjoso. As células deixam espaços entre si, proporcionando um tecido menos rígido e com aspecto poroso, ocupado pela medula óssea, localizado na camada óssea profunda. Nos ossos longos encontram-se nas epífise. Medula óssea, né? A nossa medula óssea. Células que preenchem as cavidades do tecido esponjoso, né? Ela tem os ossos longos e está contida em uma cavidade central, denominada canal medular. Compreende 2 tipos de osso. Ou seja, gente, a medula óssea ela é formada pela medula óssea vermelha, que produz as células sanguíneas, e precursoras, suas precursoras, ou seja, outras células que fazem conjunto com elas. E localiza-se na epífise dos ossos longos. E tem a medula óssea amarela, que ela é composta de tecido adiposo e é encontrada-se na diáfise dos ossos longos. No recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha. Já no adulto, a medula vermelha fica restrita aos ossos chatos e vértebras. Ou seja, quando o bebezinho é recém-nascido, ele só vai ter uma medula. Quando só tem a vermelha. Já no adulto vai ter a vermelha e a amarela, porque os ossos são maiores, são mais longos, com o passar dos anos. Crescimento ósseo, né? Será que o osso cresce? Claro que cresce, né? Então, o osso é um tecido vivo e ativo, que cresce, que se desenvolve e se renova. Na infância, o osso sofre um processo de constante remodelação e fortalecimento, até amadurecer em seu estado adulto, durante a adolescência. Nos ossos encontramos 3 células ósseas, principalmente responsáveis por sua formação, destruição e remodelação. Ou seja, com o passar do tempo, os ossos vão crescendo, se fortalecendo, ficando mais forte. Quando eles são na infância, eles são mais sensíveis. E na velhice também, porque eles já estão mais fracos, então tudo isso estão mais fáceis de se quebrar. Então, em relação ao tecido ósseo, né?
Osteoblastos são responsáveis pela formação do osso. Eles sintetizam, né, o colágeno, né, e a linha, né, depositando cálcio e fosfato, né. Então, eles são osteoclastos, são as células que se encarregam, né, de fortalecer os ossos. Quais são os fatores que influenciam o crescimento do tecido ósseo? Quais são os fatores que fazem os nossos ossos crescerem? Quais são? Então, existem fatores importantes que influenciam diretamente no crescimento dos ossos, como a genética. O que seria essa genética? O que seria essa genética, né? Tem gente que tem uma genética boa do crescimento celular, dos ossos, se desenvolve mais rápido. Tem família que são grandes, tem, por exemplo, são altos, pessoas altas que se desenvolvem mais rápido, que tem os ossos maiores, que tem um crescimento melhor, que tem são bons de saúde, que tem imunidade boa. Então, tem a genética também, né? Vem de genética, vem de família. Ingestão adequada de cálcio e vitaminas C e D. Ou seja, gente, cálcio, você não vai tomar cálcio, tomar vitamina C e D. Tá, você pode tomar também. Mas tem muitos alimentos que tem vitamina C e D e tem cálcio. Então, você vai pesquisar o que tem vitamina C, o que tem vitamina D, o que tem cálcio. E você vai estar se alimentando com aquele tipo de alimento. Com isso, vai estar ajudando no crescimento dos ossos e também no fortalecimento. Então, tem o fator físico, né? Força de tração e pressão, né? Tem gente que é mais sensível, dependendo, né? Se tiver uma queda, pode quebrar os ossos bem facinho. Então, por isso que é bom estar cuidando deles. O crescimento dos ossos longos acontece principalmente na epífise do osso. Ferimentos nessa região podem prejudicar o crescimento. Ou seja, quando tem alguma falta de vitamina C, D, cálcio e interfere no crescimento, algum ferimento, por exemplo, levou uma queda, teve um acidente de moto, teve uma contusão, quebrou o braço, vai impedir no crescimento. Por exemplo, você tem uma criança de 5 anos de idade, ele está em crescimento dos ossos, ela quebra o braço, com essa fratura vai impedir o quê? O crescimento, né? Então, tudo isso vai impedir, então tem que ter cuidado na formação e do crescimento desses ossos. Classificação dos ossos, né? Os ossos são classificados de acordo com a sua forma, espessura, largura e comprimento. Então, cada osso, gente, vai ter o seu comprimento. Tem ossos maiores, tem ossos menores, tem os mais grossos, tem os mais finos. Então, ossos longos são aqueles que têm um comprimento que predomina sobre a largura e espessura, são aqueles bem maiores. Os ossos longos apresentam uma escavação central, que é do canal medular, onde se encontra a medula óssea. Os ossos longos são constituídos por um corpo ou diáfise de duas extremidades. Eles, por exemplo, o fêmur. O fêmur é um osso grande que tem um crescimento maior e ele pode até se dividir em dois. Também tem os ossos curtos, que são aqueles menores, né? São os ossos chatados, planos, são ossos finos. Por exemplo, a nossa escápula é um osso pequeno e um osso fino. Então, o nosso corpo humano, gente, ele vai se dividir. Vou ter ossos grandes e vou ter ossos pequenos. Ossos alongados. As costelas são os ossos longos, porém achatados. E como não apresentam canal central, pertencem a outro grupo. Então, tem os ossos pneumáticos, né, que são ossos ocos com cavidade cheios de ar, apresentando um pequeno peso em relação ao volume, exemplo frontal.
Então, por exemplo, ó, o nosso osso frontal, da região frontal, da cabeça, tipo um círculo, né? Redondo. Então, ele é oco por dentro, não vai ter nada por dentro, só tem aquele osso redondo, oco. Ossos irregulares são aqueles que apresentam uma caracterização muito específica, né? Vértebra e maxilar. Então, esses são os ossos irreguladores, né? Em relação aos ossos, são isso. Então, vamos voltar, recapitular. Vamos ver, fazer um resumo, ver se vocês lembram. Então, vou voltar lá para vocês, bate-papozinho, para a gente poder lembrar desde o início. Então, o nosso corpo humano, né, eles são divididos em duas partes. Membros, quais são os membros? Podem escrever aí no bate-papo para a gente poder recapitular a aula, gente, para a gente poder fixar e não esquecer. Vamos, gente, esqueceram, foi. Membro superior e inferior. Muito bem, Francisca. Quais são as partes que fazem parte do membro superior? Digam pelo menos duas. O que é o membro superior? Quais são os membros superiores? Cabeça e braço. Muito bem. Inferior. Gente, a melhor. Você tá aqui numa aula assistindo e tá numa aula depois, tipo, assistir gravado não é a mesma coisa. Vocês estando aqui participando, vocês aprendem bem mais. Vocês vão dar show na prática, pode ter certeza. Que às vezes ficam uns saindo tudo. Parte pé, coxa, muito bem. Essa aí é a inferior. Muito bem, Neide. Então, essa parte aí vocês entenderam, né? Da parte superior e inferior. Então, vamos lá. A cabeça se divide em quê? Em crânio e face, né? Agora vamos ver as posições. Quais são os decúbito que tem? Quais são os tipos de decúbito que tem? Eu quero que vocês falem pelo menos três, meninas. Alguém lembra algum decúbito que a gente aprendeu? Que são as posições que pode deixar o paciente. Quando ele está deitado, qual é a decúbito? Quando ele está deitado, alguém lembra? Decúbito dorsal. Quando ele está de lado, qual é o decúbito? Quando ele está de lado, é decúbito lateral, né? Vimos também as posições de Trelleborg, litotomia e lateral esquerdo e direito. E a posição da lateral ventral, certo? Então, gente, tudo isso era para vocês participar e poder estar lembrando. Vamos lá, vou colocar aqui o outro.
Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Só um minuto que eu vou colocar aqui a continuação da aula. Tá aparecendo pra vocês aí, gente? Só um minuto. Acho que não apareceu, não. Apareceu agora, apareceu. Obrigado. Amanhã. A gente viu os tecidos, né? Tá bom, filha. Quero que vocês vejam essa parte aqui desse desenho, aqui como se divide, né? Para vocês ficarem mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vou afastar aqui, dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Então, vamos ver. Primeiramente, se divide em inferior e superior e inferior, né? A gente vai ver aqui um pouco do nosso corpo para vocês poderem entenderem mais no nome popular. Primeiro vai ter o crânio, né? O crânio é a parte de cima da cabeça. A face, que é o rosto, vai se dividir na testa, olho, orelha, bochecha, nariz, boca, queixo. Axila, braço, antebraço, né? Aí já vai pro peito, o tronco aqui, né? O abdômen, região abdominal, a pelve, a pubis, né? Isso aqui a gente vai estudar, né? Na sistema reprodutor feminino. Vai ter a parte superior e inferior. Inferior vai ser a parte das pernas. Então, já tem tudo isso, né? Então, a gente vai dividir parte inferior e posterior. Classicamente, o corpo humano ele é dividido em cabeça, tronco e membros. A cabeça ela vai se dividir em face e crânio. Os troncos vai se dividir em tórax e abdômen. Os membros vão se dividir em membro superior e inferior. Por exemplo, se tem um acesso aqui de um paciente tomando a medicação, e como é que você vai colocar na anotação? Portando acesso venoso periférico no membro superior esquerdo. Então, isso que você vai escrever. O membro superior é dividido entre ombro, braço, antebraço e mão. Isso aí vocês já estão craques, né? O membro inferior é dividido em quadril, coxa, perna e pé. E vai vir as variações anatômicas, né? São variações existentes entre os seres humanos que prejudicam suas funções, né? As variações podem ser normais, né, na maioria da parte dos organismos, e os fatores podem levar a uma variação anatômica, como, por exemplo, sexo, raça, biotipo e evolução. Então, tudo isso aí vai definir o paciente. Então, a terminologia, né, a gente pode ver.
Posição anatômica, eu quero mostrar para vocês essa posição aqui. Ó, aqui, ó. Plano sagital, plano frontal, né, de frente. Sagital, ó, quando parte ao meio. Transverso, quando vai partir ao meio dessa forma, não em partes iguais, mas ao meio dividindo membros superiores e membros inferiores. Então, vamos lá. O sistema esquelético tem 206 ossos, né? Isso aí vocês têm que fixar quantos ossos são formados. Aí, essa parte da medula óssea a gente já viu, né? Dos ossos também. Então, vamos lá. O corpo humano. Quais são os ossos do corpo humano? A gente vai ver aqui quais são os nomes e na prática a gente vai poder conhecer eles. Mas vocês já tem que se familiarizando com os nomes deles. Então, a cabeça vai se dividir entre os ossos do crânio e da face. Na região frontal, da frente da cabeça, vai ter o osso que forma a parte anterior do crânio e da testa, né? Que são os ossos da região frontal. Temporais, quais são os ossos temporais? É o direito e o esquerdo, né? Que são na parte laterais do crânio, das orelhas. Parenterais, direito e esquerdo, que formam a parte superior do crânio. Occipital é esse que fica bem na parte inferior do crânio, né? Bem embaixo, aqui na região occipital. Esfenoide é um osso interno, né? Etimoide é um osso que forma a parte inferior da cavidade nasal. Então, esses ossos aqui são da parte da cabeça. Esses são os nomes: frontal, temporal, parental, occipital, esfenoide e etimoide. Na prática, eu vou mostrar cada um deles e vocês vão aprender mais fácil. Só que vocês já têm que saber os nomes. Esses foi o do crânio. Na face tem os ossos maximilares, zigomáticos, nasais, lacrimais, palatinos, conchas nasais inferiores, vômer e mandíbula. Então, esses são os ossos da região da face. Cada um deles vai ser localizado na face, no rosto. Tem alguns nomes que já dá de lembrar só pelo nome. Por exemplo, os maxilares, eles são direito e esquerdo. Eles vão se localizar nas laterais do nariz e os dentes superiores. Ou seja, maxilar, o nosso maxilar, onde a gente mastiga. Zigomático, né? São na face, né? No rosto. Nasais, já tá dizendo nasais, né? Localiza na parte superior do nariz. Lacrimais, localizado na porta, são aonde sai perto do olho, né? Onde lacrimais, vocês vão lembrar de lágrimas. Palatinos, direito e esquerdo, que formam o teto da boca. Nosso palato duro e palato mole, né? Conchas nasais, já são no nariz, né? Esses ossozinhos que formam o nariz. Vômer, osso único que se localiza na parte inferior da cavidade nasal, né? O osso maiorzinho que tem do nariz. E da mandíbula, né? Que é inferior da boca, que vai preencher os dentes. Temos a nossa coluna vertebral, né? Que é a parte das costas, que ela é formada por ossos vertebrais, né? E ela é responsável por proteger a medula espinhal através do seu canal medular. E o disco da intervertebral. Fico estudando. Ou seja, a nossa coluna vertebral tem vários ossos, gente, e vértebras. Não vai arrumar? Vai, vou ter que pagar teu carro, né, pra tu ir de Toyota. Então, ela é formada por 33 vértebras que se dividem em região cervical, torácica, lombar, sacral e cogigínea. Gente, essa é a parte da coluna, das costas, no popular. As costas de vocês são formadas por 3 regiões. Cervical, que é formado por 7 vértebras. Torácica, que é do tórax, que é formada por 12 vértebras. Região lombar, que é formada por 5 vértebras.
Região sacral, que é formada por 5 vértebras também. E região cogigínea, que é formada pelo osso do cóccix, que é 4 vértebras. Então, essa parte aí, gente, é a parte da coluna, tá? Caixa torácica é formada pelo osso, pelas costelas e região da coluna vertebral, pela proteção do coração, do pulmão, da parte respiratória. Então, tudo isso aí é a parte da torácica. Externo é um ossozinho externo localizado na parte superior do tórax, que articula-se com as 7 primeiras costelas. Manubra o corpo e processo tifoide. Então, isso aí é um ossinho que tem aí abaixo do peito. Se você pegar aí no seu peito, abaixo do peito, tem um ossinho bem no meio. Esse é o processo tifoide. Então, gente, esses ossinhos da coluna vertebral, da face, do tórax, a gente está citando os nomes para vocês familiarizarem. Mas eu vou mostrar todos eles na aula prática no esqueleto. Aí vai ficar mais fácil de você fixar na mente. Mas para isso você já tem que saber o nome. Por exemplo, eu falar assim, o processo tifoide, você vai já lembrar. A professora disse que é abaixo dos seios, o externozinho, né? Que tem um ossinho. Você já vai lembrar, né? Da mandíbula. Eu lembro que a professora falou que é perto da boca. Nasais, conchas nasais, no nariz. Então, como vocês estão assistindo aqui, vocês vão lembrar bem rapidinho quando falar desses ossos. As costelas. São 12 ossos na costela, né? São formadas por 12 ossos que são presos nas vértebras torácicas, posteriormente no externo anteriormente. São classificadas em costelas verdadeiras, né? Que é da primeira até a sétima, unida por cartilagem. Todas as costelas são unidas por cartilagens. Costelas falsas, que são da oitava à décima, ligadas através da fixação da cartilagem. E costelas flutuantes, que são de 11 a 12 pares. São costelas livres. Então, se perguntar lá, quantos ossos a gente tem? Quantas costelas a gente tem? 12. Quantos ossos? Então, vocês têm que saber, né? Quantos são? São mais de 200? São 100? Então, vocês têm que saber tudo isso. Tem os ossos dos membros superiores, por isso que vocês têm que saber o que é membro superior e inferior. Então, os ossos dos membros superiores são o quê? Clavícula, escápula, húmero, rádio, una, carpos, metacarpos, falanges. Então, esses são dos membros superiores. Clavícula vai estar onde? Localizada na caixa torácica, tem um Szinho. A escápula também. Húmero é o osso mais longo do braço, que é o osso do nosso braço. Rádio e una também é do braço, são 2 ossinhos que formam o braço. Carpos são os 8 ossos do punho da mão. Então, esses são os ossinhos da mão. Metacarpos são 5 ossos também da mão. Então, esses ossinhos da mão que vocês estão vendo aí, pode pegar no dedinho de vocês. São formados por carpos e metacarpos. E falanges são 14 ossos nos membros dos dedos. Então, vocês não vão esquecer, né? Húmera, rádio, una é os ossos que formam o braço. Carpo, metacarpo e falange são os ossos que formam a mão. Então, são os ossinhos que formam a mão de vocês. E clavícula e escápulas, né? São a parte do crânio. Agora vamos para os ossos dos membros inferiores. Cintura pélvica, formada pelos ossos do quadril, sacro, cóccix e da coluna. Então, esse aí são a parte da coluna, né? Que vocês vão verificar. Quadril são formados pela união de 3 ossos, o ilho, isca e pubis de cada lado. O fêmur é o osso mais longo e pesado. Então, se eu perguntar lá na prova, qual é o osso mais longo e pesado? Vocês duas que estão na aula vão acertar essa pergunta. O fêmur. Então, se eu perguntar para vocês qual é o osso mais longo e pesado do corpo humano,
fêmur. Então, o fêmur é o osso mais longo e pesado do corpo humano, gente. A patela faz parte da articulação do joelho, né? Tem a patela. Tíbia é o osso medial da perna, né? É um osso longo também da perna. Fíbula também é um osso da perna. Tarso são os tarso, metatarso e falange são os ossinhos que formam o pé. Certo? Então vamos lá. Membros superiores, quais são? Clavícula, escápula, aí os ossos do braço, que são húmero, rádio, una, os ossos da mão, que são carpos, metacarpos e falanges. Já os membros inferiores, cintura, quadril, fêmur, aí vai para as pernas, né? Que é a patela, a tíbia, a fíbula. E os pés, que é formado por tarso, metatarsos e falanges. Agora a gente vai ver aqui uma imagem que vocês vão entender melhor e a gente também vai ver na prática. Então vamos lá. Agora a gente vai ver onde se localiza cada um, tá, gente? Vou até abrir aqui mais para ficar melhor de vocês verem. A gente não viu o nome, né? Aí agora a gente vai ver onde se localiza cada um, que a gente já aprendeu o que são eles. Aí agora a gente vai ver aqui, visualizar na teoria e depois vamos visualizar na prática, para vocês, quando forem para a prática, já saber mais ou menos onde fica cada um deles. Vou abrir aqui o maior possível. O crânio, estão vendo aí o crânio, né, na cabeça? O crânio. Estão vendo aqui o crânio. Maxilar, vai da boca, né? Maxilar é a parte de cima, é esse osso de cima. Mandibular é o osso de baixo. Então, lembre-se a diferença. Maxilar em cima, mandibular embaixo. Clavícula, que é esse ossinho aqui do pescoço. Escápula, que é o de baixo. Aí vamos para a parte dos braços. Húmero é essa parte do braço. É esse osso maior. Externo, o ossinho do meio abaixo do peito, que eu falei para vocês. Coluna vertebral é a parte do meio da nossa coluna, né? Pode ver aí a coluna vertebral. As costelas são essas costelas aqui. Bem mais fácil, né? Se alguém... É o mais fácil que vocês vão aprender, que é a costela. Coluna vertebral. Aí vamos para... Húmero é a parte de cima do braço. Aí do cotovelo para baixo, gente, é a outra parte do braço. Que vai se dividir em una, rádio. Então, vocês têm que saber o que é a una, o que é o rádio, que é a outra parte do braço. Espera aí que passou demais. Não é 8, é 80 aqui. Carpo, metacarpo e falange. Se divide em 3 partes a mão. Parte de cima, que é o carpo, que é na munheca, famosa munheca que a gente fala, é o carpo. Metacarpo são os dedos da parte de cima. Falange são depois que tem a dobrazinha. Tem o isquio, né, que é a parte aqui onde a gente senta. O sacro, que é bem aqui no meio. E a pubis, que é bem aqui embaixo, perto da região masculina e feminina. Temos a região lá. Fêmur é o maior osso da perna, que é o mais pesado, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Um acidente. Ah, fulano quebrou o fêmur. Vocês já vão saber, né? Onde que é o fêmur. Que é essa parte maior, é o osso que dá a coxa até a metade da perna. Esse é o osso fêmur. Patela, que é a parte do nosso joelho, né? Que esses aqui são mais fáceis para vocês aprenderem, né, gente? Patela, o fêmur. Quando tiver na aula prática, a gente vai ver todos esses lá e depois na prova prática vocês vão aprender para poder falar cada um deles. Patela, tíbia e fíbula. Tíbia é a parte mais grossa, fíbula é a parte mais fina. Tarso, metatarso e falange. Tarso é como se fosse a munheca do pé.
metatarso, a metade dos dedos, e falange, os pequenininhos perto da unha. Então, essa é a parte, são as partes principais que nós vamos aprender e estudar e que vai cair na prova prática também. Então, vamos para a cabeça. Parte frontal, a parte da frente. Parieteral, a parte de trás. Occipital, essa parte de baixo, né? Que vocês estão vendo aqui do crânio. Temporal, a parte do meio. Aí vai, ó, o estenoide, que é o ossinho que vem aqui na frente. Nasal, que é a parte do nariz. Zigomático, atrás do nariz. Maxilar, vocês já aprenderam, né? Em cima da boca. E a mandíbula, abaixo da boca. Vamos para as costelas agora, só um minuto. Tem o esqueletinho, coluna vertebral, átilas e axis, né, a parte de cima. Aí vem as vértebras cervicais, região dorsal, que é a do meio, vértebras torácicas, que é do tórax, lombares, que é da região lombar, quando diz assim, tô com dor na coluna, sempre na região lombar. Essa região que desce do sacro até o bumbum aqui, ó, essa região aqui, que é as vértebras lombares. Aí embaixo vai vir a região sacral e a do cóccix, né? Essa é a parte da coluna. Aí vem a parte, gente, das costelas, que quando vão fazer, por exemplo, o paciente tem parada cardíaca, parada respiratória, tem que fazer RCP, né? Reanimação cardiopulmonar. Aí, às vezes, quebrei uma costela do paciente, é porque as nossas costelas são ossos, são sensíveis. Se você não fizer a massagem direito, você acaba quebrando a costela de um paciente. Às vezes ele já tá fraco, já tá ruinzinho, então tem que ter cuidado nisso. Então vamos lá para a região das costelas. Primeira partezinha de cima, a cartilagem, né? O externo, que é o ossinho do meio, e as costelas, né? Embaixo tem as vértebras, costelas flutuantes, né, que eu falei para vocês, costelas falsas e costelas verdadeiras. Então, vocês vão lembrar como para se dividir. A parte de cima são as costelas verdadeiras, a parte de baixo as falsas. E as duas últimas são as costelas flutuantes. São esses nomes que se dão a essas costelas, tá, gente? Então, a gente já viu aqui, né? A parte das costelas, a parte da coluna e a parte do esqueleto, né? Do nosso corpo humano. Tem outros ossos? Tem. Esses são os principais, ó. Vamos ver quantos que a gente viu aqui dos ossos principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, 26 ossos são os principais que a gente vai ver a parte superior e inferior para vocês poderem aprenderem onde se localiza cada um. E também a parte da região do crânio. Então, a região da face, tem que saber todos. Tem que saber todos esses aqui, onde se localiza, onde que tá, tudo isso, certo? Eu mandei essa apostila no grupo, tá, gente? Tem lá a apostila. Tem alguns slides que eu dei aula que eu mandei também, mas os slides estão tudo dentro dessas aulas aqui, tá tudo completinho essa apostila para vocês poderem estudar e estarem a par de tudo. Então, lembrem que a região superior vai ter o braço, né? Os ossinhos que compõem o braço. A inferior vai ter as partes das pernas, os ossos que fazem parte das pernas, dos ossos, tudo isso. Vai ter a coluna vertebral também, né? E a região da face. Então, tem que estar prestando atenção em tudo isso.
que vocês podem estar vendo como se dividem, né, os membros inferiores e os membros superiores. Então, a gente viu aqui como se divide, a gente viu lá no desenho como que é cada um deles, né? Para poder ver como que se forma cada um deles e aonde. E lembrando, gente, que a gente tem 12 costelas, que são divididas em costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras são as partes de cima, as falsas bem lá embaixo, da 8ª à 10ª, e as flutuantes são as duas últimas lá. Então, lembrar quantas costelas temos, quantos ossos temos, né? O corpo humano é dividido em quantos ossos, né? E os fatores do crescimento ósseo, que é o quê? Vitamina C, D e cálcio para poder estar crescendo rapidamente, evitando de eles estarem se quebrando, certo?